algumas coisinhas aqui. Pronto. E é isso. Bom, gente, vamos deixar a chamada para o final da aula, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir para onde a gente estava. Prontinho. Tá aqui, ó. A gente parou aqui. Nós paramos nesse esqueminha aqui de textos. E aí eu falei para vocês, prometi para vocês que nesse segundo tempo eu ia transformar essa página aqui numa coisa mais bonita, né? Mais formatada. Então deixa eu voltar aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava, nossa página. Acho que fiz besteira aqui. Peraí. Com certeza fiz besteira. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. Tá. Pronto, é aqui, tá? Então a gente parou aqui e eu falei para vocês que a gente ia dar um trato aqui nessa página, né? Que a gente ia fazer uma formatação. Aí o chat sumiu, bendito chat, cadê você? Pronto, tá aqui. Gente, ó, então, tá, esse chat vai ficar sumindo toda hora, deixa eu fazer um negócio, tá, gente? Peraí. Deixa eu dar um stop compartilhamento aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar de novo no compartilhamento. Pronto, vou ver se o chat fixa aqui na tela. Pronto, fixou. É isso aí, pessoal. Então, aí eu vou dar uma formatada aqui, tá? Deixar ele mais aparente, esse texto, mudar a letra, o tamanho, mudar as cores, dar um pouquinho de vida, né, para essa página. E aí a gente chama isso de formatação, tá? Significa você fazer alterar a aparência, né, da sua página, ok? E formatação é uma coisa que a gente utiliza bastante nos programas de computador, né? Você está lá no Word, aí você vai lá, muda o texto, você formata o texto. Então, você faz formatação aqui também, só que até a versão 4.0 do HTML, o pessoal ele costumava fazer formatação no próprio HTML, usando tags e tal. Só que como a coisa foi ficando cada vez mais limitada, e aí, para a formatação da página ficar mais aprimorada, uma formatação mais eficiente, com mais recursos, foi necessário, então, adaptar para outra linguagem, que no caso seria o CSS. Bom, gente, para vocês entenderem o que o CSS faz, tá? Então, não vamos esquecer que estávamos até agora estudando HTML, e agora nós vamos partir para outra linguagem, que é o CSS. O CSS é uma linguagem de estilos, tá? Então, onde você vai aplicar a linguagem para deixar a página mais bonita, mais formatada. Vou dar um exemplo, uma ilustração, talvez vocês entendam melhor. Então, digamos que você vai construir uma casa, você vai fazer lá a casa, você levanta as paredes, você vai dividir a casa, tem um quarto, sala, cozinha. Aí você acabou de construir a casa, tá? Fez, e agora você precisa fazer o acabamento, você precisa fazer a pintura, você precisa colocar os móveis. Tá, ó, digamos que você acabou de terminar a casa, não tem nada disso ainda que eu falei, você só fez a casa, só construiu. Seria como se você tivesse ali usado o HTML. Você apenas fez a estrutura, você levantou a casa. Agora você precisa, né, tipo, decorar a casa, você precisa colocar os móveis, pintar, aí seria o CSS, que vai dar aquela beleza, que vai dar aquela individualidade para a casa. E a mesma coisa no site, tá? Você monta a estrutura da página, você monta ali a parte dos títulos, textos, isso aí é o HTML. Agora você precisa deixar seu site mais bonito, você precisa deixar ele com aparência melhor, você precisa mudar as cores, você precisa alterar a fonte, a letra, e aí que entra o CSS. Deu para entender, então? Então é legal, é importante ter essas duas linguagens para que você consiga criar uma página decente aí, você faça uma página que tenha destaque, ok? Então, vamos ver, então, como é que funciona o CSS. A questão do CSS, gente, é bem simples. Então, nós vamos vir aqui aonde a gente estava editando, tá? Aqui mesmo no HTML. E eu vou procurar um lugar aqui, um espacinho, onde eu vou colocar código em CSS, tá bom? Ó, lembrando que
eu já vou avisando para vocês que tudo que a gente está fazendo aqui não segue aí um estilo profissional, tá? Você já deve ter percebido isso, né? Até mesmo quem estiver assistindo com você aí, que entende de criação de página, de web e tal, a gente não está seguindo nenhum estilo profissional, porque vocês são iniciantes na área de informática, então não dá para eu fazer uma aplicação profissional aqui com vocês, que vai ficar muita coisa, vai ficar meio confuso. Você precisaria, no mínimo, estar fazendo aí um curso de web design, né? Um curso, né, com um bom período de tempo, para eu começar a usar um método profissional aqui. Então, eu vou aplicando um método simples, só para você ter uma ideia, gente, o profissional da área de design, ele vai criar um site, ele geralmente ele nem faz no Notepad, tá? Ele usa outro do programa, que é muito mais complexo, outros programas, aliás, que são bem mais complexos, e não se limita ao Notepad. Vocês, como são iniciantes, é interessante que vocês aprendam no Notepad. Se vocês quiserem realmente trabalhar na área, na função, aí vocês vão fazer um curso de web designer, vocês vão fazer uma faculdade ou coisa assim, e aí você vai começar a mexer com outros programas, tá bom? Então, o CSS aqui, nós vamos criar uma brecha aqui para ele, tá? Vamos escolher um local onde vai ser inserido o CSS, e normalmente é nessa região aqui, tá, gente? Ó, na região do head, porque daqui até... Agora que eu percebi, né? Eu esqueci uma tag. Não senti falta dessa tag, a tag de fechamento do head, né? Ainda bem que eu percebi. Bom, gente, ó. Então, ó, essa região do head começa aqui e termina aqui, tá? E essa aqui a gente chama de área comportamental do site. É a área onde você coloca recursos que vão ser implementados na página inteira. Então, do body para baixo é o que vai aparecer lá no seu conteúdo, e aqui é como o site vai se comportar. Então, na região do head. E aqui, o CSS, ele tem que ser implementado na área comportamental. Então, antes de fechar o head, eu vou inserir aqui o código CSS. Não importa quantos espaços eu der aqui, tá? Já vou avisando para vocês, ó, não importa se eu dou 2 enters, 3 enters, não importa. Eu estou dando um espaço legal aqui para ficar mais organizado o código. Então, para você começar com o CSS aqui dentro, você precisa abrir uma tag chamada style, tá? E aqui no finalzinho eu vou fechar style. Tudo que tiver dentro do style vai ser o código em CSS, tá bom? Style de estilo, né? Aí aqui, ó, eu vou escolher aqui o que eu quero fazer, formatar primeiro. Então aqui nos meus textos eu tenho o H1, que é o título, e eu tenho o P, que são os parágrafos. Eu vou começar pelo título, tá? Que é o H1. Eu quero mudar a aparência do título. Então eu venho aqui e coloco a tag, que no caso o que representa a tag lá no HTML. No caso seria o H1. Então esse elemento aqui, H1, ele indica, eu estou colocando aqui indicando que ele vai formatar o meu H1 que tem lá no texto, lá no título. E aí, olha só, gente, no CSS ele trabalha com chaves, tá? Então, tem uma chave aqui, tá? Tem uma chave que abre e uma chave que fecha. Até que ficou legal o trocadilho, né? Uma chave que abre e uma chave que fecha. Bom, olha só. Aí, dentro das chaves, tá? Eu tenho que colocar o conteúdo. O que vai acontecer com esse H1 lá na página. Então, vamos lá. Você vai conhecer agora novos elementos, tá, de formatação, como por exemplo esse aqui, ó, fonte family, tá? Um detalhe interessante, quando eu estou digitando aqui no Notepad, você já deve ter percebido que aparecem os complementos, né? Isso ajuda para saber se você está digitando certo ou errado. Então, fonte family, ou família da fonte, tá? Aqui eu coloco qualquer fonte que eu quero. Tá? O computador ele possui diversas fontes, tá? Fonte Arial, Tahoma, Comic Sans, né? Todo o formato. Eu vou até exemplificar vocês nesse sentido, tá?
como vocês são iniciantes de informática, mostrar para vocês aqui, ó, lembrar vocês os tipos de fontes que o computador tem. Nem aqui, ó, no bloco de notas, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, e está mostrando um exemplo ali, ó. Tudo isso aqui é tipo de fonte, tá vendo, ó? Ó, são as fontes que nós podemos utilizar aqui na nossa página. Você pode escolher qualquer uma aqui que vai funcionar, viu? Mas é claro que nós temos que escolher aquelas fontes mais utilizadas como padrão, né? Página de web usa muito Arial, usa muito Calibre, Comic Sans, né? São aquelas fontes mais conhecidas e que possuem aí em todos os computadores, independente do sistema. Aqui você está vendo algumas fontes que pode não existir no Windows 7. Então, quem estiver usando o computador com Windows 7 vai visualizar sua página, pode de repente não conseguir encontrar a fonte. Então, vamos colocar aqui fontes que são utilizadas em todas as páginas, quer dizer, em todos os computadores. A fonte Arial, por exemplo. Certo? Agora eu quero que vocês percebam a diferença, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui já funcionar, tá? E aí eu quero que vocês percebam o que vai mudar lá. Então, eu vou salvar aqui. Eu vou lá para a minha página da web, tá? E agora, ó, presta muita atenção no formato de letra, no formato da fonte atual, porque assim que eu atualizar, ele vai mudar para Arial, tá? Então, eu vou atualizar aqui a página e tchum, mudou. Ó, percebeu como o título está diferente? Ó, mudou a fonte, a letra está um pouquinho mais arredondada, né, nos cantos. Então, essa aqui é a fonte Arial. Eu posso testar e colocar a fonte que eu quiser, ó. Se eu quiser colocar aqui um Comic Sans, é interessante que palavras compostas você coloque entre aspas, tá? Comic Sans MS, que é uma fonte também. Então, vou salvar. E agora atualizar a página. E meu Comic Sans deu falha, hein? Não é isso, não. Eu digitei errado? Como assim? Deixa eu ver aqui se eu digitei alguma coisa errada no Comic Sans. Comic Sans MS. Ué, tá certo. Então, peraí. Comic Sans MS. Será que é aquela frescura de letra maiúscula? Tá, ó, só de raiva vou mudar a fonte. Vou colocar aqui, ó. Monotype cursiva. Tem outra fonte que tem lá também. Faltou fechar com o quê? Com aspas. Ah, será que foi isso? Ah, tá. Obrigado aí, Rian. Prestando atenção na aula, hein? Gostei de ver. Ó, fechei aspas. O aluno prestando atenção na aula e o professor não, né? Que coisa. Então, salvando. E aqui, vou atualizar. Então, é isso mesmo. Parabéns aí, Rian, entendeu? Salva de palmas aí pro Rian, né? E que falou que faltou a aspas, e era exatamente isso, e a fonte funcionou, né? E eu vou parar de criticar o computador, né? Foi ele que, achando que foi ele que não me deixou colocar a fonte. Então tá aí, ó. Agora eu vou insistir naquela fonte lá, aquela fonte monotype cursiva, né? Então, eu ia colocar essa. Então, ó, monotype cursiva. Vamos ver essa aqui. Vou salvar. Vou lá na página, vou atualizar. Olha aí, gente, a fonte monotype cursiva. Ela diminui, né, um pouquinho o tamanho, mas muda o formato. Tá vendo? Ó, monotype cursiva. E eu até achei legal isso aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui por enquanto. Monotype cursiva. Agora, voltando aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que muda a cor da fonte, tá? Aí você vai embaixo, coloca color, tá? Color, muda a cor. E na hora que você for preencher a cor, você pode colocar o nome de uma cor qualquer, contanto que seja em inglês, tá? Então, ó, vai dar vermelho, né? Red. Então, vou salvar aqui, vir aqui e atualizar. E tá lá, cor vermelha. Você viu como tá ficando mais interessante? Então, você pode aplicar recurso de formatação, tudo no código, e aqui ele vai mudando. Então, essa é a graça do CSS, tá? Você pode fazer essas alterações aqui. Agora, aqui embaixo,
mais outra alteração, tá? Ó, text align e aqui center. O que é o text align? Seria o alinhamento do texto. Quero fazer o alinhamento do texto no centro da página. É isso que quer dizer. Estão anotando, né, gente? Então, eu vou salvar aqui. E agora eu vou lá na página ver o que aconteceu. Tá, ó, centralizou. Colocou lá no meio da página. Viu só? Então, aí tá aí alguns recursos de CSS que nós podemos utilizar. Lembrando que aqui, ó, center, mas eu posso colocar left, que vai para a esquerda. Posso alterar também para a direita, tá? Right. Então, direita, esquerda, centralizado. Então, posso escolher como preferir, tá? Vou deixar centralizado mesmo. Sacou, pessoal? Então, se aprendeu como alinha o texto, como muda a cor da fonte, tá? Como muda também a família da fonte, o tipo da fonte. Então, assim, nós podemos trabalhar usando o CSS. E você vê que o CSS é bem legal, exatamente vale a pena você aprender essa linguagem, porque nos permite deixar a página mais ilustrada, né? Então, a gente vai sempre fazer isso quando estiver fazendo páginas de internet. Aí, e como é que muda, como é que aumenta o tamanho da fonte? É difícil fazer isso, mudar o tamanho da fonte? Olha, na verdade não. É só você colocar essa tag aqui, ó. Font, tag não, né? Aqui não é tag, aqui seria elementos do CSS. Font size, tá? Eu coloco aqui o tamanho que eu quero, tá? Então, como eu não tenho tanta noção assim de tamanho, eu vou colocar 30 px. O px aqui significa pixels, tá? Então, eu vou aumentar em 30 pixels. E observe que eu sempre coloco um ponto e vírgula no final, tá? O ponto e vírgula ele é muito relevante. O ponto e vírgula indica que eu acabei aquela instrução, eu estou começando outra, tá? Então, por isso que você não pode esquecer do ponto e vírgula. Salvo. Vou vir aqui, atualizo. 30 é menor, né? Tá, então, vou colocar maior aqui. Vou colocar 50. Vou salvar. Vem aqui. Ó, 50 é bem grande. Tá vendo? 50 é bem grande. Tá, vou deixar 40, vai. Vamos ver 40 aqui, como é que fica. Atualizo. 40 tá bom. Vamos deixar 40 aqui. Viu? Então, são recursos legais. Aí você fala assim, mas tá, se eu quiser mudar os parágrafos, isso aqui tudo embaixo, aí eu tenho que criar um CSS só para os parágrafos. Tá? Então, vou ilustrar isso aqui para vocês, ó. Fazer um CSS só para parágrafos. Aí eu faço o seguinte, ó. Tem que ser depois da chave ali, porque aquela chave ali é do H1. Então, eu vou usar o P, abro chaves, e aqui eu começo a fazer a formatação. Então, eu posso usar uma família de fontes diferente agora, né? Mas eu não quero diferente, não. Não, eu quero diferente, sim. Vou colocar Arial. Vou deixar Arial. O alinhamento do texto, eu acho que eu vou colocar no centro, né? Então, text align center. Pronto. E fechar a chave que eu não fechei. Você não pode abrir chave e depois esquecer de fechar. Então, aí eu vou salvar. E agora vamos ver se mudou o parágrafo. Atualizar aqui. Mudou lá, ó. Parágrafo alterado. Então, os parágrafos aqui já ganharam uma fonte diferente, já estão alinhados ao centro. Tá? Observe que eu queria agora mesmo, o seu website também estava definido como parágrafo, foi para o centro. Ok? E, assim, eu não vou fazer mudanças no parágrafo, esse negócio de mudar cor e também alterar o tamanho, porque não precisa. Geralmente, os parágrafos, o padrão, o tamanho é esse, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. Mas caso você queira fazer, né, na hora que estiver praticando, pode fazer. Você pode aplicar as mesmas tags que você usou no primeiro lá. Então, você pode aplicar aqui embaixo. Certo? E aí, pessoal? Deu para todo mundo entender aí como é que funciona esse esqueminha aqui, né? Você achou legal aí o esqueminha de CSS? Deu para entender como é que funciona? Agora, né?
Entender, dá para entender. Agora, depois é só vocês praticarem, tá? E eu acho que isso é essencial aí para que vocês consigam se desenvolver, tá bom? Agora são 11, é isso mesmo? Estou vendo direito? Né? É 11h39. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui uma atividade para vocês, tá? Para vocês irem respondendo. E aí vocês têm que responder isso até antes do meio-dia. Então, fiquem ligeiros aí, pra você não ficar mandando depois, que eu não vou considerar. E também tem uma outra coisinha, pessoal. Ó, se você quiser mais conhecimento sobre o assunto, tem uma recomendação aí que eu dou para vocês. Não sei se eu já tinha falado isso antes para vocês. Talvez eu já tenha falado, né? Às vezes eu falo tanta coisa que eu acabo esquecendo de que eu falei. Então, ó, tem um canal chamado Curso em Vídeo, tá? Esse canal Curso em Vídeo, você digita lá no YouTube, Curso em Vídeo. E aí, na verdade, ó, fica melhor você digitar Curso em Vídeo e digita assim, HTML, tá? Você dá o Enter. Curso em Vídeo HTML. Aí pode aparecer isso aqui, ó, uma playlist, ó, cursos de HTML5 completo e grátis. Aí você coloca aqui, ver playlist completo. Aí você vai ver aqui, ó, um curso completo, desde a aula 0 até a aula, sei lá, tem aula de 30 até a aula 36, tá? São 36 aulas, tá? Claro que você não vai fazer isso aqui tudo de uma vez só, né? Você vai fazendo uma por dia. E aqui, gente, ó, como você criar um site completo em HTML. É claro que ele vai passar, o professor aqui vai passar muito mais conteúdo do que eu estou passando para vocês, tá? Porque o curso que ele está oferecendo aqui é um curso que é muito mais extenso do que 11 aulas que vocês têm da Aeronet, né? Do módulo. E aqui é mais para profissional. Mas, de qualquer maneira, muita coisa que ele fala aqui, eu falo também para vocês. Então, por isso que é interessante vocês assistirem. Tem umas aulas introdutórias aqui, como a aula 0, ele vai só fazer a apresentação do curso. A aula 1, ele vai contar a história da internet. Depois, na aula 2, história do HTML. E no aula 3 que começa o... não, a aula 3 ele fala aqui como é que funciona a internet. Aqui ele vai falar sobre o canal dele, né? E na aula 5, não, na aula 4, aí que ele começa. O primeiro exemplo é HTML, tá bom? Então aí, ó, da partir da aula, da aula 4, começa lá a fazer os códigos em HTML, mas seria interessante que você pegasse do início, tá? Porque é muito bom você entender a origem e tudo, né, até chegar ali na aula 4, tá ok? Então, esse é o curso que eu recomendo vocês assistirem aí, né? Aí você fala assim, professor, mas já estou assistindo aula online, eu vou ainda fazer... Bom, vocês querem aprender, não querem? Então, tá aí. Eu podia muito bem não recomendar nada para vocês, falar assim, ó, galera, só assiste minha aula e tal, mas como eu estou interessado que vocês aprendam, e vocês têm que se interessar em vocês aprenderem mesmo, então é interessante, quanto mais conteúdo, melhor. Deixa de preguiça, rapaz, vai estudar, entendeu? Ó, sempre quando eu falo assim, galera, que hoje adolescente tem que sofrer, mas tem que sofrer para burro mesmo, tem que sofrer mais que tudo na vida, é para que a tua vida seja melhor, tá? Porque se você hoje não aproveita, você hoje aí, você está com todo o seu gás aí, né? Está com todo o pique, disposição, você mora na casa dos seus pais, você não tem que pagar aluguel, você não tem que pagar conta todo mês, tem que pagar boleto, você não tem que cuidar de filho. Então, você tem todo o tempo livre aí. Então, aproveita e estuda. Sabe por quê? Porque se você deixar para mais tarde, o que vai acontecer? Você vai ter uma família, você vai sair da casa dos seus pais, você vai pagar as contas e ainda vai ter que estudar, porque você não estudou no passado, tá vendo? E outra, né? A sua perspectiva de emprego bom, salário altíssimo, vai para o beleléu também, porque como é que você vai conseguir tudo isso se você nem estudou? Então, capricha aí no curso, nos cursos que você está fazendo. Não faça curso meia boca, tá? Faça um curso e leve a sério.
faça tudo que o professor propor e tudo que foi ensinado e pratique, porque senão é aí que vai valer a pena. Tá bom, gente? Então, segue a dica aí, ó. E tem uma frase que eu nunca deixo de falar, né? Que é essa daqui, ó. Estude porque a caneta é mais leve do que a pá. Entendeu? Então, quem que usa pá? É o cara que faz trabalho braçal, né? O cara que vai lá, tipo, cavar chão, fazer cimento, né? O cara tem que carpir mato. Então, é o cara que usa pá, entendeu? Então, você não quer ser esse cara, né? Você não é o sonho da sua vida ter uma profissão que fica carpindo mato. Então, você não quer ficar a vida toda fazendo isso. Então, você precisa estudar, porque aí você usa a caneta, você fica sentadinho lá no teu escritório, fica lá assinando o documento, né? Dependendo da sua posição, do seu cargo, você vai até demitir pessoas só com a caneta, né? Sabe o Bolsonaro lá? Então, como é que ele demite seus ministros? Ele passa a caneta. Então, ó, ele usa o poder dele com a caneta. Vocês querem usar o poder de vocês com a caneta também? Então, ó, estude, tá? Bom, gente, então eu vou passar aqui o exercício para vocês aqui, tá? E espero que vocês anotem. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou prolongar a entrega do exercício para até 12:30, tá? Para que vocês tenham um tempo mais razoável para vocês entregarem. São poucas questões, então não é nada que, né, que vai cair tua mão, teu dedo, não. Então, vocês vão ter até 12:30. Então, a primeira questão é, ó, vou fazer o seguinte, deixa eu digitar tudo aqui, aí você tira print, tá? Então, explique por que precisamos sempre utilizar o código base em HTML para criar uma página de internet. Lembra que eu expliquei isso desde a aula passada, né? Tem que ter o código base, tá? Para que você faça uma página de internet. Então, explique isso, tá? Explique por quê. O que é o código base? Aquele código que eu mostrei no início da aula, né? Ó, explique como devemos salvar pela primeira vez o arquivo HTML feito no Notepad++. Agora, a questão 3. Para que serve a tag H1. Questão 4. Para que serve a tag P. E a última questão, tá? É a mesma questões da aula passada, Rian? É isso? Sim, é mesmo? A linguagem, só confirma, por favor, gente, se é a mesma da aula passada. Serve a linguagem. Ah, são as mesmas, né? Então faz o seguinte, ó. Responde esse questionário quem faltou na aula passada, tá? Quem estava presente na aula passada não precisa fazer, não, tá? Você deve estar falando nesse momento. Ufa! Nossa, que bom. Professor, passa mais questões repetidas na aula que vem. Então, gente, ó, aqui vai servir para quem faltou na aula passada, tá? Então, aí, pega o conteúdo de hoje, tá? E aplica aqui, vê o que você consegue responder. Quem já fez, não precisa fazer de novo. Tira print, tá? Um minutinho não. Você não vai levar 1 minuto para tirar print, né? Ah, a 4 e a 5 são diferentes. Então, tá. Você aí que assistiu a aula passada, obrigado por avisar, Rian. Faz a 4 e a 5, tá? Mas pelo menos diminuir as questões, né? Pelo menos vocês vão ter questões diferentes. Então, olha só, quem não participou da aula passada vai ter que fazer todas.
E quem assistiu a aula passada vai fazer só a 4 e a 5. Tá bom? Que é só 2, né? E aí, de qualquer maneira, tá de boa para você. Então, agora vamos tirar print, porque eu acabei já, tá? Tiraram print já? Pessoal, confirma aí no chat, todos vocês, se vocês tiraram print. Então, fala aí, confirma todo mundo se todo mundo tirou print. Pois quero ninguém reclamando. Professor, não deu tempo. Professor, e as questões eu fiz até a 2, eu fiz até a 3. Gente, confirma aí que tirou print, tá? Todo mundo printado? Tudo printado aí? É isso aí. Gente, ó, vou fazer o seguinte. Agora que todos vocês confirmaram, a gente vai fazer uma chamada, tá? Então, põe seus nomes aí para a gente fazer o encerramento. E eu espero o resultado dessas questões aí até 12h30, tá? Vocês têm até 12h30 para mandar tudinho. Bom, não passa do horário, não. Passa do horário, eu não aceito mais as atividades. E, gente, eu peço perdão para vocês. Às vezes, alguns de vocês me procuram em outros horários, mandam mensagem para mim, e às vezes eu não consigo responder, tá? E isso porque minhas atividades são bem intensas, é o dia todo dando aula, entendeu? E muitas vezes eu não consigo ajudar vocês nesse quesito. Não é mais como antes, que eu dava suporte para vocês. Agora eu tenho as aulas presenciais, então não me sobrou tempo. Então, quando você tiver dúvidas sobre o conteúdo da aula, anota direitinho e pergunta durante a aula, vai ficar melhor, tá? Eu vou conseguir até falar pessoalmente para vocês, ao vivo, né? E aí fica melhor para atender você. E outro detalhe, tá, gente? Qualquer dúvida sobre como funcionam as aulas, sobre qualquer coisa, conteúdo da escola, né? Aí você, para ter um atendimento mais rápido, procura também a recepção da escola, manda no WhatsApp da escola, tá? Qualquer dúvida sobre mudança de horário, sobre quando você desejar vir para o curso presencial, tudo isso, se vai ter férias, se não vai ter, aí é com a recepção da escola, tá? Esses assuntos não é comigo, comigo é só mesmo conteúdo que eu estou passando na aula, tá bom? Então é isso aí, galerinha, até mais, a gente está se encerrando aqui, então desejo para vocês aí uma boa semana e a gente se vê de novo aí na próxima quinta, tá bom? Então é isso aí, tchauzinho, fui!